A março de 2020, o desporto conheceu uma nova realidade. Das modalidades profissionais às amadoras, os atletas viram-se obrigados a parar. A meados de janeiro de 2021, a situação repete-se e as modalidades vêm-se obrigadas a voltar para casa. Eu sou o Gonçalo Assunção. E eu sou o Costa. Neste Repórter 360, acompanhamos a realidade dos jovens desportistas em tempos pandémicos. Repórter 360. O desporto surge como uma atividade extracurricular em tenra idade. A Maria Francisca Guedes, atleta do Benfica, relembra aos 24 anos como encontrou os trampolins com apenas 3 anos. Aventurou-se pelas competições aos 5 anos, tendo sido campeã nacional seguidamente dos 9 aos 14 anos. Aos 15, viu-se obrigada a parar e fazer a sua primeira pausa no desporto, quando contundiu o joelho ao rasgar o menisco. Foi um sentimento muito mau, porque quando eu tive essa lesão, eu estava mesmo, posso dizer que estava no auge dos auges da minha carreira. Eu era chamada à seleção, eu ia a campeonatos do mundo, ia a campeonatos da Europa, e de repente, num treino, estar a treinar e rasgar o menisco, e saber uma semana depois tenho que ser operada e tenho que estar parada 2, 3, 4 meses, foi um choque. Porque eu também na altura era pequenita, pronto, eu tinha 13 anos, nós ainda não temos aquela maturidade para depois conseguir recuperar bem. E também foi um momento muito mau, precisamente por eu estar no auge da carreira, parei e depois aconteceu que eu voltei, mas só voltei um mês, porque voltei a rasgar mais um bocadinho do menisco e então eu tive parada praticamente um ano. A Marta Rodrigues é patinadora há 15 anos e contou-nos como uma distensão muscular feita fora do ringue comprometeu a sua ida a um campeonato em Espanha. Foi muito chato porque me impediu de ir ao europeu, que era 2 semanas a seguir. Na altura eu estava em Paços de Arcos e estávamos a treinar show e precisão, que é a modalidade de grupos, e nós tínhamos conseguindo ser apuradas para o europeu em Espanha, e então, pronto, 2 semanas antes aquilo aconteceu e foi muito mal, foi muito chato. Acho que nunca tinha tido uma reação tão má quando soube que já não podia ir. Ainda me passou pela cabeça aquelas ideias malucas que acontece na altura, que é, não, daqui a 2 semanas eu estou totalmente boa, mesmo que eu não treine um dia ou 2, daqui a uma semana já estou a treinar e na outra já posso ir. Isso passou pela minha cabeça, então não poder ir foi um bocado um choque. As lesões acontecem recorrentemente aos atletas e obrigam-os a pausar a sua carreira. A Covid-19 trouxe uma nova realidade, em que as interrupções são coletivas e transversais às modalidades. Acho que este período em que nós estamos agora parados por causa da pandemia é mais inquietante e custa mais, porque eu, na altura, quando me lesionei, eu pus-me na cabeça que, ok, eu vou recuperar e eu vou voltar e eu estou parada porque tenho mesmo que estar parada. E agora esta paragem, ok, também somos obrigados por causa da doença que está a assolar o mundo inteiro, mas é mais frustrante porque eu estou nas minhas plenas capacidades para fazer o exercício. Não é uma coisa física minha que me está a impedir de treinar. Portanto, é complicado. Eu tento ocupar o meu tempo com outro tipo de exercícios, mas é complicado saber que estou nas capacidades plenas para fazer o exercício e não posso, e é muito mal, porque o meu corpo pede isso. À semelhança do que nos conta a Maria Francisca, a Marta Rodrigues vê que a instabilidade de não saber quando voltará a praticar é marcante. Graças à pandemia, sim, foi a maior paragem. Em março, depois voltámos em força. Quando voltámos, começámos a focar-nos mais na técnica e em preparar a época seguinte, porque aquela época de 2020 já era. E nesse sentido isso foi bom, podermos ter mais tempo, mais cabeça e não estarmos ali com aquele stress de ok, daqui a um mês temos uma prova. Não, nós acalmámos e começámos a treinar tendo em conta as regras que aí vinham para o próximo ano. Agora com esta paragem, pronto, é chato na mesma, porque a patinagem não é um desporto, pronto, é com patins, eu não tenho simplesmente espaço em casa, não posso fazer na rua assim de qualquer maneira, sem material apropriado, e muito menos agora que nem sequer podemos sair. Então está a ser um pouco complicado, mas a minha treinadora arranjou a forma de termos aulas de dança online,
Portanto, só dança simplesmente para mantermos o corpo exercitado e também para treinarmos a expressão e os movimentos para nos ajudar quando nós voltarmos. E temos também um programa de preparação física feito pelo nosso preparador físico, que pronto, tem alguns exercícios para nós fazermos dia sim, dia não. A incerteza do amanhã estende-se a todas as modalidades. O João Espada, jogador de futebol no Vitória de Setúbal, reflete sobre a paragem. A primeira vez que estamos, pelo menos no geral, e eu, a primeira vez que estamos a ter uma paragem assim tão grande. A formação daqui a um mês faz um ano, está parada, a nível de competição oficial, vai fazer um ano. Eu especialmente, como eu joguei muitas vezes, por exemplo, campeonatos nacionais que têm uma paragem muito reduzida, é um mês, acaba o campeonato um mês, já estás a jogar outra vez. Estou a notar muita diferença. Passado um ano é muito difícil depois um jogador conseguir manter o rendimento e vai ser muito difícil quando voltarmos agora, por exemplo, numa pré-época, onde temos que ganhar muita aptidão física e é um pouco violento a nível físico porque estamos a preparar o resto da época. Com esta grande paragem vamos ter que fazer uma pré-época diferente com mais cautelas. Para que as pausas não impossibilitem os atletas a continuar no ramo, adaptam prática desportiva às suas casas. Eles mandaram-nos um plano de treino que nós temos de tentar seguir à risca. Basicamente, cada um sabe de si, porque nós estamos a trabalhar para nós mesmos. Eles vão-nos mandar os planos, pedem para nós fazermos vídeos para mandar, mas nós é que temos de estar preocupados com isso. Eles já fizeram o trabalho, já prepararam o nosso treino, já nos mandaram. Agora cada um sabe de si. Claro que se eu não fizer, depois o tempo que demorar a voltar não sabemos, mas quando voltar vai ser a minha prestação que vai estar em risco se eu não o fizer. Portanto, acho que cada um tem de ter a noção de que tem de trabalhar neste período, embora não seja fácil, mas cada um tem de trabalhar de si, porque estamos a trabalhar para o nosso futuro e para o nosso rendimento futuro quando isto voltar. João Santos e Maria Inês Mateus são treinadores de basquete no Carnide Clube. Desde que a pandemia começou, procuraram no online estratégias para dar continuação aos treinos. Temos a sorte de trabalhar também com um preparador físico no clube que tem dinamizado algumas coisas giras através do Zoom. A criatividade também da maior parte dos quadros dos treinadores que trabalham connosco tem ajudado a nível de dinâmicas que se possa fazer em equipa. E as equipas têm trabalhado em conjunto em muitas situações que não seriam possível, por exemplo, uns sub-14 masculinos com uns sub-18 masculinos em pavilhão seria mais difícil e tem-se criado algumas dinâmicas desse género. Assim, sabemos que não é o melhor cenário, sabemos que não é de todo aquilo que os atletas procuram e muitas vezes os treinadores, não é? Mas face à realidade que temos, acho que o melhor é adaptarmos e tentarmos ao máximo contornar aquilo que podemos e tentar saltar mais este passo no nosso percurso e voltar o mais rápido que seja possível. Os trampolins não são exceção. Temos os treinos online 2 vezes por semana. Nós todas as semanas, no início da semana, recebemos um plano semanal. E o plano semanal que nós recebemos, nós vamos cumprindo e também vamos falando com os treinadores e temos os treinos à distância, porque também não há muito mais a fazer. Nesta altura também não vale a pena nós estarmos a fazer outras coisas porque é muito difícil para a cabeça de qualquer pessoa, qualquer um de nós está com a cabeça muito alterada, e é verdade. E então as únicas coisas que nós estamos a fazer é termos os treinos online 2 vezes por semana a ver-nos uns aos outros e o resto da semana fazemos treino físico por nós, mas que os treinadores mandam. Além de manter o corpo em forma, Maria Francisca explica-nos que os treinos têm um papel importante no psicológico. É um bocadinho estranho, mas acaba por ser bom, acaba por nos aquecer um pouquinho o coração, porque agora também já estamos um pouco habituados a esta coisa à distância, às aulas, os treinos, os trabalhos, tudo é à distância agora. Mas acaba por ser bom porque continuamos a manter o contacto, apesar de não ser um contacto físico, é um contacto virtual, mas é muito bom e aquece muito o coração porque sentimos-nos apoiados uns pelos outros. Quer queiramos, quer não, nós estamos todos no mesmo barco, que é isto da pandemia. E estar a treinar, nem que seja só 2 vezes por semana, ver os colegas, os treinadores, é muito bom. É claro que é um bocadinho frustrante, lá está, porque só fazemos mais treino físico, de condição física, mas é bom porque sempre conversamos e não perdemos o contacto com as pessoas e quando voltarmos vai estar tudo igual e que vamos sentir que nunca tivemos afastados ou que pouco tivemos afastados. Mesmo sendo a opção mais viável neste momento, nem sempre os treinos online correspondem às expectativas, como nos explica Marta Rodrigues. Um lado é um pouco mais desmotivador, porque estamos a ver pessoas ali no ecrã, meninas, estou a dançar ali na sala, no curtinho espaço que eu tenho. Não sei, é um bocado estranho, não há, a música ouve-se mal, que é o professor que está
está a pôr, então sou um pouco mal. Então, não sei, acho que não dá aquele mesmo sentimento de estarmos ali. Se fosse uma aula de dança normal, toda a gente a puxar por toda a gente. Mas eu gosto. É dança na mesma e mantenho-me ativa. O espaço em casa pode ser outro entrave para a prática à distância e o apoio dos pais pode ser fulcral neste momento. A minha mãe apoia-me sempre. Ela, pronto, para eu ter as aulas de dança só pode ser na sala, porque é o único espaço grande que eu tenho, então ela faz o esforço de durante aquela hora ir para o quarto e estar lá sem fazer nada, tipo no quarto. Portanto, eu acho que nesse sentido, e quer seja em pandemia, quer não seja em pandemia, a minha mãe sempre me apoiou. Portanto, sempre que ela puder fazer alguma coisa que me possa ajudar, enquanto pessoa, enquanto atleta, especialmente enquanto atleta, para eu não perder assim, a rotina, a minha mãe ajuda. E eu acho que, pelo menos, ao meu ver, com os outros pais do meu clube, eu acho que é igual. Eu estou no grupo dos pais porque, pronto, sou maior de idade, já respondo por mim e porque também sou treinadora dos mais pequenos, e eu vejo, eles mandam os feedbacks dos filhos sempre para o grupo a dizer não sei quantas adorou, hoje, e o mais engraçado é que alguns, e principalmente os mais pequeninos, vão fazer aula de dança para eles poderem estar ativos e não ficarem tão desconcentrados, tão aéreos, porque às vezes é difícil miúdos de 4, 5 anos estarem ali atentos a olhar para um ecrã a fazer os exercícios. Atualmente, a Maria Francisca assume, além da condição de atleta, a treinadora. Os mais novos não perdem a genica para continuar a modalidade. Comecei a dar treinos este ano aos mais pequenitos lá no Benfica. São miúdos mesmo espetaculares. Nós damos treino uma vez por semana online a eles e num outro dia eles têm um desafio semanal, uma brincadeirazita. Nós estamos sempre a tentar que eles não se desliguem da ginástica, porque eu penso que é um bocadinho mais difícil para os pequenitos. Quando eu digo pequenitos, eles têm cerca de 7, 8, 9, 10 anos no máximo, portanto ainda são pequeninos para perceber isto tudo. Ainda estão naquela fase da brincadeira. Eu sinto que eles estão motivados, nós estamos a tentar ao máximo e sinto que quando nós voltarmos, porque eles querem tanto voltar e querem tanto fazer a ginástica, e eles são mesmo felizes a fazer aquilo, eu vejo na cara deles, nos sorrisos deles, eles querem mesmo fazer aquilo e quando acaba o treino eles dizem quando é que vamos voltar e quando é que vamos voltar. Portanto, eu não tenho receio, porque eu tenho a certeza absoluta de que quando nós voltarmos presencialmente, que eles vêm com a genica toda e toda a energia que eles estão a guardar agora, eles vão mandá-la toda fora nos treinos e acho que eles estão super motivados na mesma, continuam a ir aos treinos, apesar de serem pequenitos, os pais vão lá e metem os miúdos lá nos treinos, nos computadores e não tenho receio algum, porque tenho a certeza de que eles vão voltar com a máxima força. Durante a pandemia tiveram a oportunidade de voltar ao presencial com restrições. O treinador de basquete, João Santos, conta-nos que conseguiram conter o vírus. Não tivemos nenhum caso que afetasse as nossas equipas, tirando a equipa sénior feminina, mas essa estava em competição, portanto também não tínhamos controle total da situação. Nas nossas equipas de formação não houve nenhum caso e os casos que aconteceram eram mais de colegas na escola do que propriamente dos nossos próprios atletas. Em relação àquilo que fomos fazendo, os pormenores que a DGS ia lançando, nós íamos fazer. Não houve treinos com contacto, havia à entrada desinfetar as mãos, havia à saída desinfetar as mãos, havia medir a temperatura e sempre há momentos no treino e acaba também por puxar ali pela capacidade respiratória e sempre que havia algum atleta que começava a tossir ou alguma coisa, tínhamos o cuidado de tirar do treino, ficaria de fora até ao final do treino, ou a gente ligava logo aos pais para eles virem buscá-lo, mas estes cuidados que nós todos tivemos que ter, na verdade, mas que ali, sendo uma instituição pública, e para além disso, sabendo que os pais confiaram em nós, os filhos deles, nesta altura complicada, todos os cuidados eram poucos, e portanto tivemos sempre muito cuidado. E as reuniões entre os treinadores que nós vamos fazendo, houve uma na altura em que a pandemia estava um bocadinho mais calma, que foi presencial, mas de resto foi tudo via Zoom. Portanto, nós tomamos as medidas todas que nos foram, na verdade, obrigadas a tomar pela Direção-Geral de Saúde. A Maria Francisca conta-nos que as medidas adotadas causam desconforto a quem as pratica.
havia os treinos e nós treinávamos, mas tínhamos todas as condições para treinar. Só que achávamos aquilo um bocado estranho, porque tínhamos que aquecer de máscara, mas pronto, parados, tivemos de março a outubro. Treinámos de outubro a dezembro, meio de janeiro, que foi quando agora depois isto voltou outra vez ao confinamento e agora estamos parados no Benfica, mas continuamos a ter os treinos online. Não dá para saltar, não é? Porque nem todos temos trampolins em casa, mas fazemos mais treinos físicos e tentamos sempre manter o contacto uns com os outros para também, pronto, para ser mais fácil para ultrapassar esta fase. A diferença na prática presencial sente-se também aos campeonatos. Não consigo imaginar, porque apesar de os trampolins serem um desporto que em Portugal, tanto os trampolins como a ginástica, nunca tiveram assim demasiados espectadores. Mas eu lembro sempre de, quando vou às competições, como é muita gente envolvida, chegam a ser 500 ginastas, os pais e os tios e os avós, etc. Estão sempre as bancadas cheias, desde que eu me lembro. E eu não consigo imaginar o que é estar numa prova, estar a saltar e estar silêncio ensurdecedor. A Marta Rodrigues também já sentiu a diferença no ringue de patinagem. Competi uma vez em 2020, ainda no final de 2020, em outubro, porque pronto, o sistema mudou da patinagem e agora temos aquilo a que chamamos os Opens, que são competições para nós irmos fazer o nosso melhor para conseguirmos estar num ranking para entrar no Nacional. E o que acontecia era que eu estava parada já há quase 2 anos e para poder estar no Nacional de 2020, pronto, depois pela pandemia não consegui ir antes, mas ainda em outubro, como a situação melhorou, resolveram fazer um Open. Fizeram um em setembro, se não me engano, fizeram um em outubro e a minha treinadora, pronto, eu já andava a treinar já há mais tempo e ela achou que se calhar deveria arriscar pelo sim, pelo não, porque não sabia o que é que poderia acontecer agora também, e então eu resolvi ir e pronto, e consegui o ranking para estar no Nacional, mas mesmo assim ainda há muito trabalho a fazer e garantir que nos próximos Opens não vem ninguém que me tire esse lugar. Aquilo era os atletas todos cá fora e depois entravam por grupos de aquecimento, por assim dizer, era um grupo, por exemplo, de 5 atletas, entravam esses 5, apenas com os treinadores, estavam só os júris. Também no futebol podemos assistir a vários jogos com bancadas vazias e o João Espada fala-nos da sua experiência ao jogar futebol num estádio sem público. Esta época já tivemos de jogar, e o ano passado tivemos de jogar algumas bancadas vazias e acho que nota-se bastante diferença. Claro que a nível de formação os adeptos não são assim em grande massa, mas só nessa pequena massa já se nota uma grande diferença no nível de motivação e de próprio querer ganhar. Já se nota uma grande diferença, quanto mais em equipas com estádios cheios, como na Primeira Liga e na Segunda. Acho que há uma grande diferença. Esta pausa leva as modalidades amadoras a procurar formas de se adaptarem, como nos conta a Marta. A Sociedade da Várzea de Sintra esforçou-se imenso para nos dar todos os apoios, quer quando nos foi possível voltar ao pavilhão. Por exemplo, os exames médicos, as regras mudaram e agora tiveram que ser feitos até antes de voltarmos a entrar na pandemia e conseguiram fazer com que o médico fosse lá e os exames foram feitos lá para não nos obrigar a ir à clínica. Mesmo com as dificuldades financeiras de alguns clubes tradicionais, como é o caso do Vitória de Setúbal, onde João Espada treina, têm conseguido garantir todos os apoios para os seus atletas. Sim, nós tivemos sempre tudo o que precisámos, nunca nos faltou nada. Com esta situação que o Vitória está a viver e piorou também com o confinamento e com não podemos treinar nem jogar, sempre tiveram prestáveis a nós, sempre nós tivemos tudo o que precisámos e nunca nos faltou nada, tanto agora que estão a trabalhar para nós continuarmos em boa forma, a dar-nos treinos, a mandar-nos vídeos, a trabalhar para nós, portanto não nos podemos queixar de nada. O descaso dá-se fora das modalidades, como explica João Santos, treinador de basquete. A cultura e o desporto sempre foram os parentes pobres do país, portanto acho que não é novidade. Acho que aquilo que o futebol português fez, e principalmente o futebol e agora o handball, mostram a capacidade que o português tem de fazer muito com pouco. E a minha pergunta é, se nós que não temos quase apoio nenhum, nem do Estado, nem de particulares, mas os particulares, nós por acaso temos alguns apoios particulares e graças a Deus temos esses apoios particulares, porque senão era muito mais difícil, mas isso depois está incorporado
noutro problema, que é estrutural do país. Mas se nós temos tão poucos apoios e conseguimos fazer tanta coisa em relação ao desporto, porque eu acho que o paradigma de desporto e cultura não podem estar juntos. Porque nós vivemos aqui e fazendo uma análise, tentando fazer uma análise, nós se calhar há zonas em que nós não temos clubes desportivos e isto é um problema. Porque há zonas do país que têm crianças e que não têm equipas para jogar o que quer que seja e fazer desporto onde quer que seja. E se calhar são essas zonas do país que também têm as melhores instalações desportivas para o fazer. Mas eu creio que são paradigmas diferentes. Portanto, acho que o desporto precisa de mais apoios. Acho que a cultura precisa também de uma reforma. Mas para isso era preciso olhar para a cultura e para o desporto com olhos de gente. E se calhar haver um ministro da cultura e um ministro do desporto. E não haver um secretário de Estado para os dois ou um ministro para os dois. Marta Rodrigues conta-nos que já estaria à espera da desvalorização. Só para o panorama nacional, eu acho que se dá pouco valor à cultura e por aí em diante também, e consequentemente também se dá pouco valor ao desporto. Se não for futebol, não há muitos apoios, a não ser que se ganhe uma medalha ou pronto, basicamente funciona em termos de medalhas. Quanto mais medalhas ganhares, mais dias podes aparecer no telejornal, por assim dizer. E eu acho que não é assim que deve funcionar, porque não é só o futebol que existe. E assim como o desporto, também a arte acho que foi muito prejudicada com a pandemia, porque se os apoios já eram poucos, com a pandemia ainda foram menores. Para Maria Francisca, existem outros fatores que são privilegiados no valor dado às atividades. É uma pandemia que nós estamos a passar, é verdade. Mas há muitos interesses financeiros ainda por trás de tudo. E se nós formos a ver, a ginástica ou qualquer desporto amador e a cultura foram os primeiros, porque são aqueles que menos interesse financeiro têm para o Estado, com base na minha opinião. Mas se nós formos a ver, o desporto profissional, ou seja, o futebol, o hóquei, etc., foram dos últimos a parar, porque dá muito dinheiro. E, infelizmente, é um bocadinho a sociedade que nós temos. João Espada compreende que a situação em que nos encontramos nos dias de hoje o leva a parar, mesmo que custe. Eu senti-me triste, como acho que toda a gente que gosta de desporto e de agora especificamente de futebol se sentiu, mas nós temos que perceber que neste momento é fundamental, porque nós estamos numa situação muito má. Eu, por exemplo, no pequeno período de campeonato que tive esta época, podíamos ter cerca de 14, 15 jogos feitos e só tínhamos 3. Por cada jogo, cada semana que nós tínhamos um jogo marcado, apareceu um caso de Covid na equipa contrária ou na nossa. Portanto, não havia condições para continuar. Neste momento não há condições para continuar, porque se continuássemos era só treinar também, e o que era prejudicial porque podíamos pegar uns aos outros e porque não havia tempo para acabar o campeonato, porque havia muitos jogos cancelados e não ia dar certo. Portanto, acho que sei que é triste para todos e para o mundo do futebol e para quem gosta, mas neste momento acho que não há condições para continuar, só quando melhorar. Na patinagem, a Marta Rodrigues sabe que o calendário ainda está em aberto e o futuro das competições é incerto. Um dos meus maiores receios é não conseguir fazer a ginástica como eu fazia antes da paragem, porque implica muita coisa. E uma pessoa que está habituada a fazer exercício físico todos os dias, ou 3 dias por semana, e depois voltar de repente, é esse o meu maior receio. Mas penso que também é facilmente ultrapassável, porque depois com a rotina diária outra vez de treinos, isto também rapidamente volta à normalidade. Acho que é só isso, porque eu não sinto que a ginástica vá acabar, sinto mesmo que vai sobreviver, e quando voltarmos à normalidade nós vamos dar tudo por tudo para ser o que éramos antes e vamos dar o nosso melhor para fazermos o nosso melhor nas competições. Os receios tendem-se a modalidades como o futebol. Nenhum jogador está habituado a estar tanto tempo parado e temos que fazer agora as coisas quando voltarmos como deve ser e com cabeça, porque fomos logo, como se diz, a rasgar pano. Numa pré-época assim muito intensa, muitos jogadores podem vir a ter problemas físicos por causa deste tanto tempo parado. Eu acho que é todos os esportistas que quando voltarem depois desta grande fase de paragens, especialmente para a formação, que vão fazer quase um ano, é sem dúvida a pré-época, porque é uma fase muito importante na época, porque é preparar um ano, uma época desportiva que é grande, e normalmente as pré-épocas são muito intensas, exigem muito do corpo, e com este grande período de paragem é importante que as coisas sejam feitas com cabeça, ou
a prolongar, ter um maior período de pré-época para começar mais devagar e depois sim ir intensificando, porque se começamos logo um mês e pouco com muita intensidade, muitos jogadores podem se lesionar ou ter até problemas graves. Maria Francisca fala-nos dos entraves que podem esperar quando voltar a saltar. Os maiores receios é que eu tenho medo de quando nós voltarmos, por exemplo, não sei, existe um calendário estipulado de competições. Imaginemos que existe uma competição em maio e nós voltamos no final de abril e a competição é meio de maio e não alteram essa competição. O meu medo é não estar o suficientemente preparada para isso, porque embora eu tenha a possibilidade de fazer treino sem patins em casa, não é a mesma coisa, vou estar completamente fora de forma em cima dos patins para fazer um esquema. E no meu caso eu sou asmática, então custa mais aguentar um esquema e por isso eu acho que nesse sentido o meu medo é não poder estar preparada para essa competição. Provavelmente virão outras, mas aquilo que eu penso, e como eu tive parado há algum tempo antes de voltar, quantas mais competições eu fizer, mais eu vou estar preparada para enfrentar o nacional. Portanto, o meu medo é voltar já muito em cima de competições, ou muito em cima de nacional, ou que já tenham passado muitas competições e que a época continue a partir dali. Porque se acontecer como a de 2020, que pare, é uma coisa. É mau nesse sentido, parar, mas em termos de preparação, depois eu teria mais tempo para me preparar. Mas pronto, se a época continuar do ponto onde parou, tenho medo de não conseguir estar preparada a tempo de uma competição. Para os treinadores João Santos e Maria Inês, não há espaço para dúvidas. O desporto não pode parar. O problema ou a maior dificuldade será estar neste momento, seja treinadores, seja atletas, seja o que for, porque é um momento diferente, mas quem está fidelizado e quem efetivamente já faz parte do projeto, acredita no projeto e acredita em tudo o que está envolvido, dificilmente terá vontade de desistir. Aliás, eu acredito que estas fases pelas quais nós temos passado têm tornado o clube ainda mais unido, mais forte. Sim, em relação a desistir, acho que tanto eu como a Maria somos um bocadinho como as árvores que morrem de pé. O futuro é continuar a preparar os jovens para o futuro, que é o que nós temos que fazer todos os dias como clube. É prepará-los para serem melhores pessoas, para serem cidadãos também informados, que eles se informem e porque o desporto não é só desporto, é também formar as pessoas e obrigá-los e eles obrigarem-nos a nós a ser melhores todos os dias. Esta reportagem foi produzida por mim, Gonçalo Assunção, e por mim, Hugo Costa. A coordenação é de Mariana Serrano, o genérico é de Luís Batista e o design, Carlota Real e Cláudia Martina. Acho que se